Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 21 pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o feriado nas estradas que cortam o estado. A Prefeitura de BH estuda implantar sirenes na região da Avenida Vilarinho, onde 3 pessoas morreram na semana passada, para alertar sobre risco de alagamento. Mais um cativeiro de quadrilha que atraía vítimas com anúncios falsos de venda de veículos é encontrado pela polícia. No futebol, destaque para a segunda vitória seguida do Galo, para a vitória do América, que ajuda o time na luta contra o rebaixamento. E também vamos falar sobre a derrota do Cruzeiro, que caiu para a 8ª posição. BH ganha mais 4 murais gigantes instalados nos prédios da região central. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um homem morreu e 19 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma carreta na madrugada de hoje na BR-040 em Esmeraldas, na Grande BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo bateu na traseira da carreta. O acidente aconteceu nessa madrugada na BR-040 em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A colisão entre os dois veículos matou uma pessoa e deixou 19 feridas. O ônibus de turismo vinha de Montes Claros, no norte do estado. O destino final seria São Paulo, capital. 20 vítimas, tá? Uma vítima morta, que é o motorista do ônibus, 17 vítimas de lesões leves e 2 vítimas de lesões graves. O ônibus bateu na traseira da carreta, próximo ao quilômetro 501, no sentido Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das suspeitas é de que o motorista que morreu na hora tenha dormido ao volante. 21 pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o feriado prolongado da Proclamação da República nas rodovias estaduais e federais de Minas Gerais, segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária. 213 acidentes foram registrados e 175 pessoas ficaram feridas. Já o balanço da Polícia Rodoviária aponta 9 mortes em 123 acidentes. Novo cativeiro de quadrilha que é suspeita de crimes de sequestro e extorsão é descoberto pela polícia em Nova Serrana, na região oeste de Minas. 4 suspeitos estão presos. Eles agiam com a ajuda de 2 detentos que estão dentro de penitenciária. As vítimas eram atraídas por falsos anúncios de caminhões à venda. Na semana passada, a Polícia Civil anunciou a prisão em flagrante de Rodrigo Tobias de Souza, de 28 anos, e Fabrício Leandro Faria, de 44, e líder da organização criminosa que anunciava caminhões, ônibus e vans pela internet e colocava em prática o golpe da extorsão mediante sequestro de quem se interessava e marcava um encontro para conhecer de perto o produto. O que surpreendeu a polícia é que, enquanto havia prisão em Contagem, outro sequestro acontecia simultaneamente em Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas. Na quarta-feira de manhã, conseguimos prender 2 dos executores do crime em Nova Serrana, que arrebataram a vítima. Inclusive, o cativeiro utilizado era da família de um deles. Fizemos a prisão, localizamos o cativeiro e também prendemos o líder da quadrilha, que também comandou de Contagem, está preso na Nelson Hungria. E, juntamente com outro preso da Nelson Hungria, o Breno, os 2 participavam via conferência e aplicativos de trocas de mensagens deste crime em Nova Serrana. Segundo a polícia, criminosos que moravam na mesma região onde ficavam os cativeiros eram recrutados para executar o plano. Em Nova Serrana foram presos Adriano de Jesus Souza, de 38 anos, e Irã Santos, de 22. Eles recebiam ordens de Breno Barcelos, de 29 anos, que ordenava tudo pelo celular de dentro da penitenciária Nelson Hungria. Breno, por sua vez, recebia ordens do chefe da quadrilha, Fabrício, mesmo sem se conhecerem pessoalmente, tudo pelo WhatsApp. Ele tinha várias equipes, entre aspas, de criminosos aqui que executavam o crime de acordo com a característica da vítima e do local em que iria ocorrer o crime. Este Nova Serrana, ele contou com a participação de 3, pelo menos 3 envolvidos
que são moradores de Nova Serrana, que tinham um cativeiro pronto. O de Contagem ele contou com executores da região de Contagem, o de Belo Horizonte com executores da região metropolitana e assim por diante ele fazia. De acordo com as investigações, o bando tentou executar 5 sequestros, mas 2 deles foram evitados pela polícia. Os criminosos agiam através de redes sociais, por meios de perfis falsos para atrair as vítimas, em sua maioria de outros estados. Para que viessem ver o veículo, atraído por aquele anúncio aparentemente justo, real. Ao chegar aqui, eram arrebatados, colocavam em cativeiro, eram obrigados a ligar para a família dela, dizendo que viram o veículo, gostaram do veículo e que podia ser feita a transferência bancária para certa conta. Depois das 3 mortes em decorrência da chuva na noite da última quinta-feira, a Prefeitura estuda implantar um sistema de sirenes ali na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, para alertar pedestres e motoristas sobre os riscos de alagamentos. Ainda assim, a Defesa Civil do município admite que as medidas adotadas pelo órgão ainda não são suficientes para resolver os problemas de inundação aqui na capital. Depois das fortes chuvas que caíram em Belo Horizonte na semana passada, o prefeito Alexandre Calil se reuniu com secretários na sede da Prefeitura da capital. O objetivo é unir as secretarias para dar prioridade às obras nos pontos de alagamento da cidade. Uma das obras que estavam previstas e devem começar em breve por conta da urgência é na região de Venda Nova, próxima à estação São Gabriel. É a maior obra que nós estamos em andamento. Já está, então, definido o início das obras ali na altura da estação São Gabriel. O que tem que ser feito ali? Primeira parte é uma obra que vai demorar da ordem de 2 anos, vai incomodar muito a população, mas nós vamos preparar o encaixe dos córregos Pampulha, que vem lá de trás do aeroporto, e o córrego Cachoeirinha, que vem da Bernardo Vasconcelos. Então, essa obra é que vai permitir dar a vazão para essas áreas. São todas soluções de longo prazo, não são soluções simples. O que é que nós precisamos agora? Com esse diagnóstico, nós temos que contratar estudos de alternativas para lá, para a região. O coordenador da Defesa Civil da capital, o coronel Alexandre Lucas, também participou do encontro. Ele informou quais serão as atitudes emergenciais que serão implantadas para ajudar a alertar a população em caso de chuvas fortes. Tudo precisa ser testado, de colocar uma sirene melhor lá e uma placa ao lado dizendo, em caso da sirene tocando, não adentre risco de inundação. Isso é uma coisa mais rápida. O coronel disse ainda que a cidade tem hoje cerca de 80 pontos de inundação e que as ações emergenciais não vão resolver todos. Ele também enfatizou que o trabalho de alerta vem sendo contínuo. Nós visitamos no período de preparação para as emergências, que é no período seco, de abril a outubro, todos os comerciantes e todos os imóveis daquela região. Cadastramos, capacitamos, treinamos, inclusive alguns até com arremesso de corda para facilitar o resgate de vítimas, porque ali é um local de risco. Aprimoramos esse alerta, nós fizemos desde o ano passado, várias palestras nas universidades para capacitar os alunos que frequentam aquela região, principalmente no horário das inundações, nas ações de autoproteção. O que tem que ser feito agora, e que o prefeito já autorizou, é o aprimoramento dessas medidas de mitigação desses riscos. Tudo aquilo que a ONU recomenda, nós temos feito. Não tem nenhuma das ações da ONU que nós não temos feito. Agora precisamos aprimorar. Foram enterradas nesse domingo mãe e filha que foram mortas pelo próprio marido e pai em Araguari, no Triângulo Mineiro. O suspeito se matou em seguida. A família morava em Uberlândia. A filha, Valentina Paranhos Aquino, estava com 4 anos. Segundo um familiar, eles tinham se separado recentemente e estavam tentando reatar o relacionamento que estava conturbado. Mariana Barbosa Paranhos era médica residente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Mas o crime aconteceu aqui em Araguari, cidade vizinha que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. Mariana dava plantão aqui na Santa Casa, onde ficaria até às 7 horas da manhã. Mas por volta das 4 horas da manhã, Tiago veio até aqui com a filha do casal e pediu para conversar com ela. A pior parte da briga começou aqui na Rua Marechal Deodoro, na região central de Araguari. Foi lá na esquina que Mariana desceu do carro e começou a pedir socorro. Ela veio correndo para cá
ele tentou acertá-la aqui com o carro. Na primeira tentativa não foi o bastante. Ele deu ré no carro, ela continuou correndo. Foi quando ele acertou ela logo ali naquele muro. Ela subiu aquela escada e tentou se esconder lá naquele alpendre ali. Foi quando ele voltou até o carro, pegou um objeto e subiu até lá. E ele começou a esfaqueá-la bem ali no primeiro degrau. Ela começou a cair, já desfalecida. Ele chegou aqui na calçada e começou a se auto-esfaquear. Foi quando os policiais chegaram, me perguntaram que tinham corrido e abriram a porta do carro. Aí eu e os policiais nos deparamos, com a criança sendo toda esfaqueada também, ensanguentada. A criança foi socorrida pelos policiais, mas não resistiu. Tiago José Aquino Marques era dono deste restaurante, que fica no bairro Brasil, em Uberlândia. Na placa, o aviso de luto. Conhecidos dele disseram que ele sempre foi uma pessoa tranquila e um bom pai. Pessoa super tranquila, sempre sorrindo, só conversava sorrindo com a gente, de bem com a vida, de bem com a família. Os velórios foram em locais separados. A família de Mariana preferiu não falar com a imprensa. O corpo de Tiago foi enterrado no cemitério Bom Pastor. Mariana e a filha Valentina foram enterradas no domingo, no cemitério São Pedro. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, doou hoje R$2 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que o atendeu quando ele foi esfaqueado durante um ato de campanha em setembro. O parlamentar usou uma emenda individual para fazer a doação. A justificativa foi o déficit de mais de R$27 milhões referente aos atendimentos a pacientes do SUS em 2017. Por meio de nota, a Santa Casa de Juiz de Fora afirma que recebeu dinheiro e que o uso dele ainda será planejado. Cresceu o número de ciclistas aqui em Belo Horizonte, mas não a quantidade de ciclofaixas. O número de pessoas pedalando este ano é 16% maior do que o registrado em 2017. Mas BH ainda está longe de ser um modelo de cidade para o ciclista. A meta do plano de mobilidade é chegar em 2020 com 411 quilômetros de ciclovias. Hoje são apenas 90 e nem todos os trechos oferecem a segurança que o ciclista precisa. Segundo pesquisa divulgada no último dia 12 de novembro pela Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, em BH, o número de pessoas pedalando este ano é 16% maior do que o registrado em 2017. A última greve dos caminhoneiros parece que teve um impacto também na escolha do usuário por bicicleta. A gente percebeu um crescimento na semana da crise e as pessoas descobriram esse novo modo de transporte e permaneceram nele. Foram monitorados 9 pontos de 9 regionais da cidade, entre 7 da manhã às 7 horas da noite de terça a quinta-feira. De acordo com o levantamento, 3.838 ciclistas passaram nestes locais este ano. Uma das ciclovias mais famosas da capital fica em parte da Lagoa da Pampulha, conhecida entre os ciclistas por Ciclovia da Morte. Por conta desses bloquetes que tem aí, que qualquer vacilo que der pode pegar elas e bater. Para ele, disputar espaço entre pedestres e carros acaba sendo a única alternativa, principalmente neste trecho, onde a ciclovia é interrompida de repente. Para a gente que é profissional, que anda com a velocidade mais alta, a gente sempre utiliza a parte da via mesmo de veículos. Uns não respeitam a gente, mas a gente ainda consegue dominar o ritmo aí para poder não ocorrer acidente. Uma das principais reivindicações de quem pedala por aqui é que a ciclovia seja de mão única, pelo alto fluxo de bicicletas nos dois sentidos. Segundo a BH Trans, em toda a cidade já existem projetos para mais 55 quilômetros de ciclovias, mas todos estão em processo de licitação. Você tem que construir a ciclovia, ciclofaixa, mas é necessário também educação, é necessário investimento em transporte coletivo para que a gente possa reduzir o número de veículos na rua. Outra questão é a estrutura para que a cidade receba tantas outras ciclovias. 50% das pessoas que não andam de bicicleta, mas que gostariam, elas passariam a andar se houvesse uma infraestrutura, algo que as ajudasse a vencer esse medo, essa insegurança de andar no meio dos carros. Em reunião hoje em Brasília, prefeitos mineiros pediram intervenção federal em Minas por causa das dívidas do estado com os municípios. O presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, entregou ao presidente Michel Temer um requerimento de decreto. Segundo o presidente da AMM, foram esgotados
todos os esforços e tentativas de diálogo com o governo do estado e a dívida já passa de 10 bilhões de reais. O presidente Michel Temer prometeu tomar providências. Nós entramos em contato com a Advocacia Geral do Estado, que não se pronunciou ainda. E depois do intervalo, os destaques do futebol: Atlético e América venceram no fim de semana, enquanto o Cruzeiro voltou para casa com derrota. O Atlético venceu a segunda partida seguida sob o comando de Lever Coupe. O placar contra o Bahia foi magro, apenas um gol, mas o Galo segue firme na luta por uma vaga para a Libertadores. O Atlético entrou pressionado em campo, já que com a vitória do Xará Paranaense, o Galo estava fora do G6 do Brasileirão. Mas desde o início do jogo, o time mostrou que estava a fim de voltar para o grupo que classifica para a Libertadores. Léo Silva também teve boa chance, mas se atrapalhou na finalização. O Bahia assustou neste chute de Nilton, a bola desviou em Adilson e foi para fora. Nesta cobrança de falta, Casares, que estava numa noite inspirada, balançou a rede pelo lado de fora. Bom, como eu disse, o Casares estava naqueles dias e no começo do segundo tempo marcou este golaço. 1-0 Galo. Não tinha dado nem tempo de comemorar o gol e problema para o Atlético. O lateral Fábio Santos recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida. Tá certo que mesmo com um a menos, foi o Galo que teve a melhor chance. Casares deu um passe na medida para o Xará, que deixou o zagueiro do Bahia no chão, mas foi travado na hora de finalizar. E os 3 pontos tão preciosos na tabela quase escaparam. Edgar Júnior cabeceou e viu Vitor fazer uma grande defesa. E o jogo ficou nisso mesmo. Atlético garantido mais uma rodada no G6 do Brasileirão 1, Bahia 0. Quando terminou a partida, senti a emoção assim, das outras vezes que nós passamos aqui. Tem que ser sofrido, cara. Não sei por que tem que ser assim. Estão soltos os 40 torcedores do Cruzeiro e do Santos que se envolveram em uma confusão em um pedágio da rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os torcedores estavam armados com facas, pedaços de pau e ferro. O ônibus com torcedores do Santos saiu de São Paulo com destino a BH para a partida contra o América, na tarde de ontem no Independência. Já os torcedores do Cruzeiro seguiam para a capital paulista, onde o time enfrentou o São Paulo na noite de ontem. 5 pessoas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais da região. E agora falando da parte boa, que é o jogo, né, gente? O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, infelizmente por 1-0 e caiu aí para a 8ª posição. Quem comenta os detalhes para a gente dessa partida é o nosso repórter Igor Calham. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, Inácia, teve aquela famosa lei do ex nesse jogo, né? Diego Souza, que a gente vai ver agora na tela, acabou marcando o gol da vitória do São Paulo. Ô, Inácia, historicamente falando, o Cruzeiro leva uma grande desvantagem para o São Paulo em campeonatos brasileiros e ontem acabou acontecendo novamente essa história, né? Mas, Inácia, caiu para a 8ª posição. Repito que a gente já vem falando algumas rodadas. Para o Cruzeiro, não tem nenhum grande peso essa derrota, não. É claro que quer ganhar, tá jogando, todo mundo tem um objetivo, mas a temporada para o Cruzeiro a gente já pode dar como encerrada. Menos mal, né? Bem menos mal. Bom, gente, e o América conseguiu vencer o Santos por 2-1 e ganha um fôlego aí no Campeonato Brasileiro para tentar sair da zona de rebaixamento. O Igor, faltam 3 rodadas para acabar o Brasileirão. E o próximo jogo do Coelho vai ser exatamente contra o líder, né? Contra o vice-líder, né? Não, é contra o líder, é contra o Palmeiras. Com o líder. Pois é, e vai ser uma pedreira danada pro Coelho. Ô Inácia, é um jogo muito difícil, mas agora o torcedor da América pode sonhar, ele pode voltar a sonhar, né? O América estava numa situação muito difícil, mas venceu o Santos, teve uma combinação de resultados muito boa. Todo mundo do Z4 perdeu, então quer dizer, neste momento ele está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. O Ceará ainda joga, mas mesmo assim o Sport tem só 1 ponto a mais. Agora, Inácia, pode ser o jogo do título para o Palmeiras, né? O Palmeiras precisa vencer o América, contar com outros resultados para ser campeão brasileiro. Então é claro que vai ser um jogo muito difícil, mas olha, dá para o torcedor do Coelho sonhar com a permanência na Série A. E a gente acompanhar e contar. Obrigada, viu, Igor? Valeu, Inácio. Bom, gente, e a PM apreendeu mais de 300 celulares e tablets em uma operação do aglomerado da Serra, região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte. Toda a apreensão foi feita na casa de um único suspeito nesse final de semana. Com ele, a polícia também encontrou uma bicicleta elétrica. O suspeito foi encaminhado para a delegacia.
Tem gente procurando felicidade no lugar errado. Essa é a mensagem de hoje do professor de física mais famoso do Brasil. Segundo o Pachecão, a habilidade para se relacionar é um diferencial na busca pela realização pessoal. Para ser feliz é importante trabalhar a habilidade de lidar com as pessoas, desenvolver ligações pessoais e uma rede de apoio social. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Chegamos ao mundo como resultado da ação dos outros. Dependemos dos outros para sobreviver. Goste-se disso ou não. Mal existe um momento em que não nos beneficiamos das atividades dos outros. Por esse motivo, não deveria surpreender que a maior parte da nossa alegria surja do contexto da nossa relação com os outros. Muita gente pensa, rapaz, que dinheiro e bens materiais trazem felicidade. Estudos revelaram que uma vez que as nossas necessidades básicas são atendidas, a renda adicional contribui pouco para aumentar nosso sentimento de felicidade. Descobriram também que a felicidade não é associada à juventude, ao casamento ou à inteligência e não é significativamente afetada pelo tempo, embora a falta de luz solar possa causar transtorno afetivo sazonal, também chamada de depressão de inverno, um transtorno do humor causado pela falta da luz do sol. O fator individual mais significativo que contribui para a felicidade das pessoas são os relacionamentos. Conectar-se a outras pessoas é o que mais nos faz felizes. Ajudar os outros também contribui para dar propósito e sentido à vida. Então, indo direto ao ponto, a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. Fui claro? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E veja a seguir, Festival Cura colore prédios de Belo Horizonte com painéis gigantes de artistas nacionais e estrangeiros. Aumentou o número de pessoas com 50 anos ou mais nas faculdades aqui no país. A maioria, no entanto, não quer frequentar a sala de aula e procura por educação à distância. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostrou que o principal objetivo de quem entra nos cursos é aumentar os rendimentos com um emprego mais qualificado. A Liliana decidiu fazer a primeira faculdade aos 51 anos para usar o aprendizado na empresa da família. O curso vai melhorar muito a gestão da minha empresa, inclusive por causa de qualidade de projeto, a parte de marketing, de recursos humanos. Ela estuda processos gerenciais e se organiza diariamente para conseguir assistir às aulas pela internet. Eu mesma tomo conta do meu horário, então eu consigo conciliar o estudo juntamente com a casa, com o meu próprio trabalho. É cada vez mais comum encontrar alunos acima dos 50 anos fazendo faculdade. Entre 2010 e 2017, o número de matrículas cresceu 70% no país. Só no ano passado, foram 73 mil novos universitários com disposição para mais desafios, independentemente da idade. Muitas delas vêm buscar ampliação do conhecimento, que é natural quando a pessoa busca os estudos, visam a recolocação com a promoção no mercado de trabalho e alguns a realização de um sonho em ter uma graduação. Segundo uma pesquisa feita por uma plataforma de inclusão de estudantes no ensino superior, após os 50 anos de idade, a procura é maior por cursos de educação à distância. As matrículas nessa modalidade aumentaram 160% em 7 anos. Além da flexibilidade de horário, os cursos pela internet são mais baratos que os presenciais. Mas muita gente ainda prefere assistir às aulas na faculdade, como o seu Deodoro. Ele se aposentou há 2 décadas como engenheiro elétrico e sentia falta de voltar a estudar. Mas a idade não foi problema para ele. Aos 83 anos, está empolgado com o curso de psicologia e agora só pensa em se formar para ajudar pacientes. Eu estou crescendo demais, estou querendo viver demais, sabe? Para poder aprender, se for necessário, fazer um outro curso que faça com que eu tenha mais competência para atingir os meus objetivos. Que empolgação linda de se ver, né? Bom, gente, outro assunto dessa edição é que nesse domingo, mais 4 murais gigantes foram inaugurados em prédios da capital, colorindo a paisagem. Eles integram a grande galeria de arte a céu aberto, que foi formada no Hipercentro. 21 artistas participaram desta 3ª edição do Festival Cura. É fácil encontrar em Penas, em edifícios antigos na região central da capital. Da rua Sapucaí, na região leste, é possível ver muitos prédios com essas laterais que não possuem janelas.
Então, por que não transformar o espaço das empenas em uma tela pronta para ser pintada? E se todas elas formassem uma galeria a céu aberto? Essa é a ideia do Festival Cura. Com essa terceira edição, o Cura agora tem esse conjunto de telas gigantes com 10 obras. E hoje a Rua Sapucaí é o primeiro mirante de arte urbana do mundo. E a cada ano o horizonte da cidade vai mudando com novas empenas, novas artes. E nesta edição, a curadoria do festival buscou um diálogo maior com artistas periféricos. São artistas como Crioula, representante negra do mundo do grafite que se desenvolveu longe do hipercentro da capital. A terceira edição, que começou no último dia 5, terminou nesse domingo. E se da Rua Sapucaí foi possível ver a arte, nela mesma também foi possível fazer, com mostras e oficinas para encerrar o festival. A música, as barraquinhas de comida e artesanato também marcaram o dia ensolarado, trazendo mais arte para o que seria um passeio tradicional de domingo. Essas imagens que são compostas pelos artistas dão um outro frescor para a cidade. A nossa ideia inicial é colocar Belo Horizonte no mapa mundial do grafite e a gente está conseguindo. Quer rever as reportagens que a gente apresenta aqui no Jornal Band Minas? Acesse lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção neste comecinho de semana. A gente segue junto ao longo da semana. Obrigada pela sua atenção e até amanhã.